E terça-feira é dia de falar de finanças pessoais. É o nosso quadro Seu Bolso. O consórcio é uma alternativa menos burocrática e mais barata para obter recursos. Mas muita gente acredita que as cotas do consórcio servem apenas para comprar imóveis, carros e motos. O chamado consórcio de serviços vem ganhando destaque e passa a ser uma opção para quem não tem dinheiro na hora e quer organizar uma festa de casamento ou até mesmo fazer uma cirurgia plástica. A festa do casamento já estava com a data marcada, mas ainda faltava o dinheiro do buffet. Para a gente atingir esse sonho, teríamos que ter o dinheiro à vista. Nós não tínhamos. E o que sobrou realmente foi o consórcio. Consórcio não é mais só uma opção para a compra da casa própria ou do carro. Eles estão cada vez mais diversificados e servem também para o pagamento de produtos e serviços. Só no primeiro trimestre deste ano, o volume de negócios realizado por meio de consórcios foi de cerca de 20 bilhões de reais, um crescimento de 18% em relação ao mesmo período do ano passado. Eduardo e Sheila começaram com parcelas de R$ 177, mas decidiram retirar o dinheiro da carta de crédito antes mesmo de terem sido sorteados. Fizemos uma poupancinha junto do consórcio, né, para ter um valor de lance para fazer a oferta. Né? Esse valor foi de quanto? O valor do lance foi R$ 7.500. Depois de quantos meses contribuindo com o consórcio? Depois de 8 meses. O Eduardo e a Sheila usaram somente parte do dinheiro para o casamento. Além de investir na festa, o casal também resolveu investir na noiva. A Sheila fez uma cirurgia plástica e usou o dinheiro da carta de crédito para o procedimento. Sheila, como é que foi? Chegou mais bonita para o casório? Ah, eu cheguei, né, amor? Com certeza. Fazer essa cirurgia sempre foi um sonho para mim. Eu coloquei uma prótese de silicone nos seios de 350 ml. Eu vi no consórcio a chance para eu fazer a cirurgia, porque se não fosse consórcio, eu não teria condições financeiras para fazer essa cirurgia, para realizar esse sonho meu. Sami, consórcio é uma alternativa relativamente barata para comprar um carro, um imóvel, até conseguir um serviço como um casamento. Quando vale e quando não vale a pena entrar no consórcio? Resumidamente, Dani, quando você faz um consórcio, você está pagando uma instituição financeira para gerir o seu dinheiro. Então, se você conseguir guardar o dinheiro por conta própria, um valor fixo, o consórcio acaba perdendo. Mas para aqueles que usam a expressão dinheiro na mão é vendaval, vale a pena pagar alguém para fazer isso. Não chama juros, porque é o seu dinheiro, chama taxa de administração, mas seria equivalente. Você está pagando uma taxa, uma tarifa para alguém fazer esse serviço por você. Agora, tem uma característica muito específica do consórcio, que é o seguinte: você tem que esperar ser contemplado, mas nem sempre o participante precisa contar só com a sorte. Existe também o lance, né? Como é que funciona isso exatamente? Olha, em geral, você tem duas modalidades. O sorteio, em que só vale a sorte do participante, e o lance. Tem muitos consórcios que completam um cotista por mês, por exemplo. Então, quem dá o maior lance acaba sendo contemplado com a carta de crédito, que pode ser usado por um imóvel, pode ser ligado a um automóvel, ou até mesmo serviços como vimos, casamento, cirurgia plástica e outros. Agora, Sam, eu queria aproveitar esse gancho. A gente recebeu uma pergunta de um telespectador através do CAT, que é a Central de Atendimento ao Telespectador, e ele gostaria de saber o seguinte: gostaria de ter informação sobre o lance diluído. É uma modalidade de lance que mantém o prazo do consórcio, mas diminui a mensalidade. Eu só conheço uma empresa que trabalha com lance diluído. Existem outras? Quais as vantagens e desvantagens? Bom, primeiro explicar o que é o lance diluído. Então, você dá um lance, por exemplo, de R$60 mil e com isso você consegue ser contemplado. Esses R$60 mil abate uma porcentagem, um valor de todas as parcelas futuras. Então, você não está diminuindo o número de parcelas, você está diminuindo o valor da parcela. Agora, se depende ou não, vai depender do fluxo de caixa do cidadão. Se o consumidor, o telespectador, tem um recebimento constante, provavelmente isso é melhor. Se ele tem um recebimento antecipado muito grande, vale a pena ele quitar antes. Aí depende muito da situação financeira e como ocorrem os recebimentos
do espectador. Quanto a empresas, há mais de uma sim. Questão de pesquisar um pouquinho. Tá certo. E tem gente que usa o consórcio como uma forma de investimento. Paga as parcelas e recebe o bem para depois vender esse bem e ficar com o dinheiro. Mas o Sami fez uma simulação que mostra que essa estratégia é uma furada. Vamos ao exemplo de um carro popular que custa R$ 29.500. Na simulação feita em um grande banco brasileiro, o consumidor paga 80 parcelas de R$ 446,77. No final dos 80 meses, o valor pago é R$ 35.740. Essa diferença entre o que ele pagou, R$ 35.740, e o que recebeu de fato, R$ 29.500, é de R$ 6.240. Dinheiro esse que vai para o banco, na forma de taxas, seguro, fundo de reserva e assim por diante. Mas como o objetivo é guardar dinheiro, se em vez do consórcio essa pessoa tivesse optado por investir R$ 446,77, que é o valor da parcela durante os 80 meses, a diferença seria muito grande. No consórcio ele resgata um carro no valor de R$ 29.500. Se optasse por aplicar na poupança, no fim de 80 meses ele teria R$ 42.921. E no caso do Tesouro Direto a diferença seria ainda maior, R$ 43.743. Bom, Sami, a gente viu que para investimento o consórcio não é uma boa. Agora, falando do ponto de vista de estratégia de consumo, é melhor entrar num consórcio ou melhor colocar o valor das parcelas todo mês em um investimento e quando tiver um valor maior ou para dar uma entrada ou para adquirir o bem, aí então partir para a compra do carro ou do imóvel? Olha, esperar, juntar é sempre o ideal, porque com o dinheiro na mão você tem uma barganha maior. A gente viu nessa simulação que se você juntar todas as parcelas, você teria quase 44 mil. No caso do consórcio, você sai com um carro de 29.500 e saiu da concessionária ainda desvaloriza um pouquinho. Então, para aqueles que têm uma disciplina, vale a pena fazer por conta própria, lembrando que o Tesouro Direto, a partir de R$ 30 você já consegue investir. No entanto, para os outros que não conseguem ter o dinheiro em conta, acaba gastando, aí o consórcio é uma forma compulsória da pessoa se obrigar a juntar dinheiro. Agora, nesse caso, não existe o risco, por exemplo, se a pessoa tivesse investido o valor da parcela no Tesouro Direto, na poupança, não existe o risco de, depois de todos esses meses, o valor do carro subir mais do que o rendimento? Ou é difícil isso acontecer? É muito improvável. A gente pensar um carro de 29 mil ultrapassar 44 mil, só se tiver uma grande crise mundial, for um carro importado que depende do dólar e o dólar subiu. É muito improvável. Tem que ter muito carros tem que ter muito azar. E aí, mas talvez aí seja até um momento de refletir para ver se o carro vale tanto esforço. Mas, de qualquer forma, Doni, os carros, a gente viu nos índices de inflação que os carros têm ficado mais baratos. Então, tanto os carros novos quanto os carros de um ano têm descido o preço devido à tecnologia, volume de produção, entre outros. Tá certo. Sami, qual será a diferença no bolso do consumidor quando ele compra um automóvel usando um consórcio ou usando um financiamento? O Sami fez as simulações em grandes bancos brasileiros e o resultado é o seguinte, vamos ver aí na tela. Considerando o mesmo carro do exemplo anterior, um veículo popular de R$ 29.500 e um prazo de 80 meses, ou seja, 80 parcelas. No caso do consórcio, o valor da parcela fica em R$ 446,77. No caso do financiamento, uma diferença brutal, R$ 932,40, ou seja, mais que o dobro. Somando tudo que o consumidor paga ao longo desses quase 7 anos, a diferença também não é brincadeira, não. O consorciado vai ter desembolsado R$ 35.700 ao final do período. O cliente do financiamento, R$ 74.600. Lembrando que o carro que eles compraram era de 29,5. Sami, quais são as taxas, quais são os custos embutidos em cada modalidade que explicam essa diferença tão brutal de consórcio e de financiamento? Primeira coisa que precisa ficar clara é que no consórcio está usando o seu dinheiro. Eles te cobram uma taxa que chama taxa de administração para um dinheiro que é seu. No financiamento, você usa o dinheiro do banco. Por isso que é muito mais caro. No financiamento tem taxa de abertura de crédito, tem o próprio juros, tem o IOF e aí tem um direito do consumidor muito importante, aí vale a dica. Se você está
procurando financiamento, olhe sempre o custo efetivo da dívida, que é o custo que incorpora todas essas taxas. Às vezes, numa taxa ao ano, chega a ser 3, 4, 5% maior que a taxa anunciada, porque a concessionária, a instituição fala, olha, a taxa é de X%, 2%, mas esse 2% não conta nenhum desses outros custos que ficam obscuros, e aí no que você vai ver são 3%, tem que tomar cuidado. Custo efetivo é a grande dica para você avaliar com mais propriedade se vale ou não a pena entrar no financiamento. E no longo prazo, qualquer 1, 2, 3% fazem uma diferença brutal, né? Brutal. Se o consórcio já tem suas desvantagens, o financiamento mais ainda. É claro que aí vem a sua vontade de ter um bem que você não tem dinheiro ainda. Vale a pena pagar o preço? A gente viu que dá o valor de praticamente 3 carros. Tem que refletir um pouco, cada um sabe quanto precisa do bem. Mas todo custo tem seu benefício e toda escolha também tem seu custo. Então fica para o espectador decidir. Ok, Sami, obrigado. Conta Corrente está de volta. O tema da coluna Seu Bolso de hoje é o consórcio. A repórter Laura Cassano conversou com um empresário que já comprou 6 carros por meio de consórcio. E foi com a aquisição de um terreno que ele conheceu essa forma de financiamento. O Ronaldo já participa de cotas de consórcio há 8 anos, mas a primeira vez que ele escolheu participar desta forma de financiamento foi para comprar este terreno aqui onde nós estamos. Ronaldo, por que você escolheu pagar esse imóvel pelo consórcio e não, por exemplo, pegar um empréstimo direto no banco? Por causa da burocracia. Se você for um financiamento normal nos bancos, você vai ter, eles pedem muita garantia de tudo. E no consórcio tem as garantias, mas não é igual ao banco. O resultado foi tão satisfatório que depois do terreno, Ronaldo não parou mais. Este daqui é o 6º carro que o Ronaldo compra por meio de consórcio e ele está cada vez mais ousado. Na concessionária, uma caminhonete como essa custa por volta de R$200 mil. Ronaldo, o consórcio foi uma forma de você realizar o sonho de comprar um carro como esse? Com certeza. Por quê? Olha, pela viabilidade de menos juros. Se eu fosse comprar num financiamento, um exemplo, eu teria que pagar quase 2 carros desses valores. E com consórcio, não. E como é que você faz? Termina de pagar um consórcio e já emenda em outro? Isso, exatamente isso. Bom, o terreno do Ronaldo não tem uma estaca fincada, agora o carro está garantido, né? A garagem vai ter que ser grande também. Se der problema, mora no carro desse tamanho aí, não tem galho. Sami, vamos falar um pouco de riscos agora. O que acontece se muitos participantes do consórcio derem calote? O que acontece com o participante que está em dia com as suas parcelas? Olha, em princípio, a garantia é o próprio bem. Mas se uma proporção grande de participantes derem calote, mesmo vendendo o bem, não tem como quitar tudo. Então, o grupo vai arcar com os prejuízos. Isso é muito improvável, mas teoricamente pode acontecer. Então, a garantia é o bem. Quando é contemplado, pode, se a pessoa não honrar com os compromissos assumidos, pode ser liquidado, ou seja, ir para leilão e quitar parte da dívida. Provavelmente, a parte quitada é menor que a dívida. A gente viu no caso do carro, o carro custava R$29.500 e teria que pagar R$35 mil. Mas esse seria um risco potencial. Tá certo, Sami. E para quem quer desistir do bem antes de finalizar o pagamento das parcelas, como é que faz? E se o contemplado fica inadimplente? Quem responde é o vice-presidente da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios. Vitor, tem gente que parece que já começa o consórcio com pressa e antecipa o resgate com lances muito altos. Isso é o mais adequado? Não, o mais adequado é que a pessoa se programe realmente a médio e longo prazo. Para quem tem pressa, existem outros mecanismos de financiamento ou a compra à vista. O consórcio é para formação de patrimônio e para que essa compra se reverta de forma positiva, ela tem que ser programada. Se a pessoa desistir do bem antes de finalizar o pagamento das parcelas, faz de que maneira? Se ela já foi contemplada, ela pode vender o bem e transferir a sua cota de consórcio. Se ela não foi contemplada, ela também pode fazer a transferência da sua cota para uma outra pessoa, mas sempre nas dependências da administradora.
Se alguém que já tenha sido contemplado fica inadimplente e deixa de pagar suas parcelas, isso prejudica aquele que ainda não foi contemplado? Não prejudica, porque quando a pessoa foi contemplada e tem parcelas a pagar, ela transfere em alienação fiduciária o bem para a administradora em nome do grupo. Vamos traduzir esse finalzinho aí. Não há prejuízo porque a pessoa transfere em alienação fiduciária o bem para a administradora em nome do grupo. O que quer dizer isso? Significa o seguinte, o grupo vai lá e toma o bem da pessoa. No entanto, se a dívida ou o compromisso for maior que o bem, vai ter prejuízo. Em suma, quando você entra no consórcio, você está assumindo parcelas, você está assumindo compromisso. Se você não honrar, tem os mecanismos legais. Basicamente, é isso. Agora, ele falou uma coisa muito interessante, que é consórcio serve para poupança e não para financiamento, porque é um dinheiro seu que está sendo guardado e não um dinheiro de terceiros. As pessoas confundem um pouco, mas espero que algumas dúvidas tenham sido sanadas. Tá ok, Sami. E a gente sabe que o crescimento dos consórcios no Brasil tem uma relação forte com a expansão do mercado automotivo. Para ter uma ideia, em cada 6 carros vendidos, 1 é por meio do consórcio. E os empresários do setor têm motivos de sobra para comemorar. A produção brasileira de veículos bateu recorde em abril. É o que a gente vai ver aqui no nosso telão. Exatamente esse dado. Só no mês passado foram produzidos mais de 340 mil carros, o melhor resultado da história. O número é 6,8% maior que o registrado em março e mais de 30% maior que o de abril do ano passado, quando a produção tinha sido de 237 mil veículos. E não foi só a produção, não. As vendas de veículos também bateram recorde, quase 334 mil unidades. Os incentivos anunciados pelo governo nesse segmento, como a redução do IPI, continuam surtindo efeito. A indústria automobilística segue produzindo o acesso ao crédito e estimulando a compra de carros por uma fatia cada vez maior da população. E aí nessa conta vale tudo: financiamento, compra à vista, carro usado na troca e, claro, também os consórcios. Acabou, Conta Corrente fica por aqui. Sami, valeu pela presença mais uma vez. Obrigado, até a próxima, Dani. Muito obrigado pela companhia, para você uma boa noite e até amanhã. Tchau.